filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: ei que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Deus e Pai, tua palavra foi lida. Aquilo que o Senhor me deu para entregar aos teus filhos, ó Deus, é algo pesado, difícil. Para muitos pode ser algo até mal educado, pesado demais. Mas entre, Pai, fazer a tua vontade e perder os amigos, fazer a tua vontade é o que é correto. Eu lhe peço que me use, segundo o teu querer. Coloque, Pai, na minha boca as tuas palavras, e apenas isto. E cada coração, a começar do meu, receba esta palavra em correção, em amor, em consolo, em edificação, em salvação, por que não? Segundo a medida da nossa necessidade. Faça-se a tua vontade. Leva cativo o nosso pensamento ao trono de graça. E haja, Senhor Deus glorioso, Deus poderoso, um mover do Senhor diferente neste lugar. E haja ressurreição de mortos nesta noite. Eu lhe peço, Pai, no nome de Jesus, o seu Filho. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, eu peço permissão aos irmãos para abrir o meu coração em algo que só Deus sabe. Na madrugada de domingo agora para esta segunda, eu chorei muito, irmãos, diante de Deus. Muito por muito tempo. E eu fazia uma pergunta para Deus, tenho feito, mas nessa segunda foi diferente. Eu fiz uma pergunta, tenho feito, mas fiz de uma maneira mais contundente, perguntando a Deus o que é que tem impedido que haja um renovo espiritual nesta igreja. Por que vidas não têm sido salvas no nosso meio? E aí eu disse para Deus: Senhor, sou eu o impedimento? Se o Senhor me der um trabalho, porque eu tenho uma família para cuidar, eu tenho que me virar, eu tenho que trabalhar, eu ainda estou na metade dos meus dias, se eu viver 96 anos, eu estou exatamente no meio. O Senhor me dá um serviço, um trabalho, eu deixo o pastorado. Me ajude nisso. Mas eu não quero atrapalhar a obra do Senhor. Eu disse para Deus: eu continuarei te servindo. Continuarei na tua casa, servindo o teu reino. Mas eu disse essas palavras, pode ser muito estranho, mas como pastor está pesado demais. E disse isso, irmãos, com muita sinceridade do meu coração. E por fim eu disse: Senhor, o Senhor pode tirar a minha vida. Não ligo. A tristeza que abate sobre mim é muito maior do que a morte. A morte seria até para mim um alívio. O Senhor sabe que o meu coração tem sangrado.
eu tenho chorado. Se eu for impedimento, pode fazer todas essas coisas, inclusive tirar minha vida. Eu sei que o Senhor vai cuidar daqueles que são meus aqui, porque o Senhor é o Deus que cuida. Irmãos, olha a nossa igreja, olhe para esta comunidade, a nossa igreja. Há pessoas, inúmeras famílias, irmãos, simplesmente de ir embora de Valadares. Uns deixando Valadares por causa da água, por causa do dinheiro, do recurso, o problema do desemprego. A gente não pode julgar isso, mas as pessoas estão indo. Há irmãos da nossa igreja que passam meses sem pôr o pé aqui nesta igreja, sem vir aos cultos. Há irmãos que ainda fazem comentários absurdos sobre qualquer coisa e pessoas da igreja. Muitos não suportam ficar no culto um minuto que passar do tempo normal. Se o convidado vem de fora, um pregador. Muitos não estão orando nada. Jejuar nem se fala. Não meditam na palavra. Irmãos, há casamentos no nosso meio em rota de destruição, descendo o despenhadeiro abaixo. E é tão claro que dá para assistir o estrondo, a derrota, a queda, o divórcio. Casamentos frios, maridos grosseiros com suas esposas, esposas sem o menor ou a menor sabedoria, submissão, roupas extravagantes, costumes malignos, mistura do sagrado com o profano, pessoas que são aqui dessa igreja viciadas em pornografia, e até gente, não é nem novo mais, vícios, fornicação, divórcio, falta de respeito à casa de Deus. Corações, irmãos, completamente duplos, estão na igreja e na casa de Deus, mas o pensamento está em outros lugares. Está cantando da boca para fora. Deus não tem se agradado disso. Isso tem feito meu coração sangrar. Se eu consigo perceber isso, imagine o Espírito de Deus, o que Ele não está vendo, irmãos. A igreja se tornou para muitos apenas um lugar. Meu espírito geme com isso, chora, meu espírito sangra. Lembrei-me das palavras do Espírito Santo a Joel no capítulo 2:16, quando ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Isso que eu vou fazer aqui nessa noite não pode nem ser chamado de um sermão, talvez seja apenas um desabafo. Mas a minha oração é que o Espírito de Deus sangre vocês, o coração de vocês, como está sangrando o meu. E não é de hoje. Irmãos, há pessoas aqui da igreja que se o filho gripa, ele não vem mais. Há famílias aqui da igreja, irmãos, que passam meses sem vir e trazer os filhos para a igreja. Há irmãos nossos que vêm, deixam os filhos do PG Kids e voltam para casa para dormir, fazer qualquer outra coisa, sem estar na casa de Deus. Como pode? Como pode, irmãos? O estado do povo judeu era também sofrível. Irmãos, não nos enganemos. Assim como aquele povo também, nós temos feito. Naquela época houve abandono de Deus, idolatria, confiança no homem. A Babilônia invadiu Jerusalém, matou milhares, levou milhares prisioneiros para a Babilônia. A cidade foi destruída, os muros, o templo. A glória de Deus foi tirada. Ezequiel foi pego pelo cabelo, estando junto ao rio Quebar. E o Espírito levou a Jerusalém e o mostrou. A glória foi tirada do Santo do Santo, levada até o muro do muro. Os querubins a levaram ao Monte das Oliveiras, e ela foi recolhida aos céus.
O povo de Israel não tinha mais a glória de Deus, e cabote, e foi-se a glória. Irmãos, olhe para vocês, muitos fracos, doentes, muitos morrendo. E aparece o Senhor Deus a Ezequiel aqui, trazendo uma mensagem, não de condenação, mas de esperança. Do mesmo modo que Cristo ressurgiu dos mortos, Ele também fará com que a nação israelita fosse, e no caso nosso, sejamos restaurados. Deus pode trazer um grande avivamento em nossa igreja, irmãos. Deus tem falado no meu coração, irmãos. Eu tenho tido experiência com Deus. Eu não quero isso só para mim. Eu quero que vocês também tenham isso, irmãos. Deus, irmãos, vai levantar um grande exército erguido de um monturo de ossos secos nesta noite aqui. Deixe-me falar um pouco da realidade, irmãos. Qual é a realidade? Leamos o profeta, ele disse: o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. Ezequiel 37, 1 e 2. Qual é a sua realidade, irmão? Ódio no coração, desesperança, pecado, incerteza, medo, angústia, depressão, falta de perdão, divórcio, relacionamento familiar em crise, desobediência a Deus, aos pais, egoísmo, vaidade, vício, mentira, desemprego, fome, sede, distanciamento de Deus, ou sua alma se encontra esgotada, ou vive você representando algo que você não é. Todo mundo olha e te vê de um jeito, mas você não é aquilo que as pessoas veem. Por isso, irmãos, que eu vejo isto. Eu tenho os meus olhos abertos, eu sou pastor de vocês. Deus me dá e tem que dar mesmo uma percepção espiritual diferenciada para entender como as coisas estão indo e não estão bem, irmãos. Eu sinto e eu sangro. Muitos colocam os assuntos espirituais em segundo plano. Crescimento espiritual não está em questão, não. Tudo que surgir na agenda substitui o exercício espiritual aos cultos. Se tiver uma ida ao shopping, vai. Se chegar uma visita em casa, aí acabou, não vem na igreja mais. Não está nos cultos. Irmãos, não me vem com essa bobagem que eu sou crente em casa. Se eu não for na igreja, se for é a mesma coisa. É um sinal que você está morto. Dobrar os joelhos nem entra em questão mais. Chorar aos pés de Cristo, nem pensar. É o vale de ossos secos. Mas há um conflito, irmãos, claro, entre a realidade que o profeta rodeou, e ele conferiu, e ele percebeu, e ele disse: os ossos estavam sequíssimos, ou seja, a morte campeava. Mas há um desejo de Deus que é contrário à morte, que é a vida. No meio do caos, entre o vale sequíssimo, e entre o desejo de Deus para trazer vida, tem uma coisa que eu tenho nesta noite, e você tem para a sua vida, que é a profecia. O que é que muda aquilo? A palavra. O que é que vai mudar a sua vida nesta noite? A palavra de Deus. Não endureça o seu coração como nossos pais fizeram no deserto. Não endureça. Não vamos falar da realidade que Deus deseja. Ainda me recordo da nossa realidade aqui. Muitos crentes fracos, doentes, muitos mortos, pessoas longe, às vezes na igreja, mas não está aqui. Aí alguém fala assim: você podia ligar para o irmão tal.
ou visitar o irmão tal. Aí a gente visita, ou eu visito alguém, ou liga. Aí a pessoa, com dó de mim, né? Aí vem aqui no domingo à noite, aparece aqui. Naquele domingo vem. E aí vai embora, nunca mais volta. Nós pregamos, irmãos, e ninguém está se convertendo. Entregamos folhetos e não estamos tendo respostas. Pregamos a edificação e as virtudes cristãs, mas a maioria está dando de ombro. Eu volto ainda à minha segunda-feira, que eu nunca vou me esquecer. Naquela noite de lágrimas fria, domingo, pelo menos para mim, fez muito frio. Deus me trouxe uma esperança. Eu comecei a clamar ao Senhor assim: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, ajuda. Eu não tinha mais o que orar, o que falar, o que pensar. Senhor, ajuda a nossa igreja. Ajuda, ajuda, ajuda. Como irmãos, eu não posso, eu vou ficar indiferente a tudo que está acontecendo com você. Com muitos que nem aqui estão nesta noite. Indo, irmãos, a passos largos para o inferno. Irmão, o inferno não é um lugar que a pessoa vai e volta, não. Ele passará, viverá, estará a eternidade no inferno. O inferno é real. A palavra de Deus não mente, passa céu e terra, mas a palavra de Deus se cumpre, e ela diz que o inferno é real. Não se iludam. E muitos caminhando em frieza espiritual, estando às vezes até na igreja com o nome no hall de membros. Há muitos aqui, irmãos, há muitos, e eles estão morrendo, indo, caminhando para o inferno. Como eu não vou me importar com isto? E eu orava e chorava e gemia diante de Deus, e Deus me trouxe esperança. Deus me mandou pregar a palavra. Na quarta-feira, Deus me trouxe esse texto. Na verdade, eu queria pregar outro assunto, mas Deus me trouxe esse texto. E isso aqui que eu estou falando para os irmãos, Deus me deu na quarta-feira. E aí Deus me fez outra revelação interessante no meu coração. É que uma coisa que eu tenho errado com os irmãos é que eu tenho dito profeticamente muito pouco isso que eu estou falando hoje. Eu estou cobrando poucos irmãos. Irmãos, há irmãos que, se você perguntar, você anda sumido dos cultos e está sentindo falta, eles ficam bravos. Falam, reclamam, dão coice, dão de ombro, ficam com raiva. Sabiam disso? Se aqui essa igreja não te serve, se aqui você não é bem alimentado espiritualmente, então vá para uma outra igreja, mas seja um crente de verdade no outro lugar, para que nós não fiquemos contando com você. Eu não estou inventando nada. O Senhor Jesus disse isso para os discípulos. A multidão se foi e Ele disse para os discípulos: se vocês não querem ir também. Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Não que eu seja Jesus, ou esteja no papel de Jesus, longe disto. Mas a realidade é esta. E detalhe, se for para outro lugar, vai ser a mesma coisa ou até pior. Deus então me deu uma direção de falar. Irmãos, profetiza. Eu estou fazendo isso aqui nessa noite. Se o negócio é profetizar, eu estou profetizando. E faço isso, irmãos, porque isso vai mudar vidas aqui nesta noite. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho transforma. E a palavra de Deus é como um talão de cheque todo assinado, irmãos. Basta que nós preenchemos, porque Deus já assinou as bênçãos a nosso respeito. Ele não tem pensamento de mal a meu respeito, nem ao seu. Ele tem pensamento de bem, de bênção. Mas nós precisamos nos apossar dela. Então disse o profeta nesta questão da realidade de Deus. Já que Deus queria, ele disse o seguinte, o verso 4. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E eu te pergunto, o que é que eu estou fazendo aqui nessa noite, se não profetizar? Irmãos, pela palavra profética de Ezequiel haveria, Deus prometeu para ele: profetiza que eu vou fazer o seguinte, Ezequiel. Eu vou pôr nervos sobre vós. Nervos. Eu farei crescer carne em cima desses ossos sequíssimos.
eu vou estender pele em cima da carne. Eu porei em vós o Espírito, não o Espírito dele, de Deus, mas o Espírito humano, para que haja vida. E você verá que esses ossos viverão, e por fim eles me glorificarão. Diz o texto: sabereis que eu sou o Senhor. Eu quero te dizer, irmão, que aquilo que Deus colocou no meu coração, esta noite você vai saber que há um Deus. Na igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, os irmãos vendiam suas propriedades, não era obrigado, e um casal combinou de fazer de conta que tinha vendido por um preço e tal, ficaria bem com a igreja, ficaria bem entre eles, e aí eles vêm e mentem o Espírito Santo, e Deus fuzila aquele casal. Que Deus faça algo extraordinário no nosso meio, se o nome dele for glorificado. E pode fazer com a minha vida, pode fazer com a sua vida, porque Deus é Deus e Ele precisa ser glorificado. E nós não estamos, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. Deus não está, a igreja é dele, Ele a comprou com o sangue do Cordeiro. Você diz que é dele, você diz que a sua família é dele, então se entregue a Ele. E eu faço como Ezequiel. Ezequiel então disse assim: então profetizei como me deu ordem. E o que houve, irmãos? Eu fico imaginando a cena. A Bíblia diz que houve um ruído. Nem todo barulho é avivamento, mas todo avivamento tem barulho. Sabia disso? De repente houve um reboliço, porque quando a vida chega, a morte quer segurar, mas não há condições. Houve um reboliço, diz o texto. E houve mais, o osso ao osso. E o texto diz que houve um estrondo, um estalo, e um osso batia no outro para se encaixar. Isso você imagina o fêmur, coluna, cada ossinho desses nossos dentes, aquela coisa deve ter dado um barulho ensurdecedor. O reboliço, o movimento, talvez até poeira subiu daquele vale. Por que não? E osso ao osso, diz o texto. E aí de repente vieram os nervos ligando o osso ao osso. E veio a carne. E veio a pele. Então os corpos estavam um numeroso exército formado. Mas o texto diz assim: faltava-lhes porém o espírito. Apesar do corpo não havia vida. Aí me lembrei da igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu sei as tuas obras, e tem nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. Irmãos, muitos estão de corpo, e alguns até fazendo alguma coisa, mas não estão fazendo algo para Deus. Aceitaram a Jesus, até querem o céu, mas não agora. Deus nessa noite está pedindo o teu coração. Dá-me o teu coração. Eu digo para você que o céu parece tão distante, não, o céu está aqui. O céu está dentro de você, porque Cristo habita o seu coração através do Espírito Santo. Então ter o Senhor Jesus é céu para mim, é céu para nós. Então Deus disse, irmãos, ao profeta, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito assim, diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. O verso 9, outra cena que deve ter sido gloriosa. De repente um vento, irmão, dos 4 cantos, aquele vento ensurdecedor. Fogo e vento são as coisas mais poderosas da natureza. De repente aquele vento impetuoso, irmãos, dos 4 cantos, vem, bate sobre aqueles corpos sem vida, e de repente o que ocorre? De repente há vida, irmãos, e pela fé eu profetizo nessa noite, que você mesmo estando morto, mas mesmo você nem querendo viver espiritualmente, eu profetizo sobre a sua vida, que o Espírito de Deus venha dos 4 cantos e faça renascer, revigorar o teu espírito, para que você possa viver a vida espiritual, de compromisso com Deus, com a igreja, com sua família, com seu trabalho, uma vida de vitórias. Eu profetizo sobre a sua vida agora, como Ezequiel fez, que venha dos 4 ventos, que o fogo, o ardor do Espírito venha sobre a sua vida, queimando a palha, tirando a cinza e trazendo renovo espiritual na sua vida. E o profeta diz o seguinte: profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé.
E de repente, irmãos, o que Ezequiel via, que era apenas um vale de ossos secos, irmãos, havia em pé de prontidão um grande, numeroso exército. Irmãos, Deus deu ao longo de alguns anos para trás esta igreja como uma igreja pujante, ganhadora de almas, cheia do Espírito de Deus, e isto não está se cumprindo. Tem sido esta minha oração, e não venha com essa bobagem que não é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, já está passando da hora. O presbítero Jorge via, numa oração de manhã que tínhamos ali do dia da ceia, Deus mostrava o presbítero Jorge, além de outras visões, esta visão de molhos de trigo. Lembra, Jorge? Lembra disso? Trigo, um trigal maduro, pujante, aquela fartura de comida. Deus um dia, irmãos, me mostrou de manhãzinha. Deus me levantou assim, eu consegui ver um milharal enorme, alinhado, não tinha mato, limpinho, as carreiras de milho simétrica, aquela coisa mais linda. E à medida que ele foi me levantando, eu via, irmãos, aquela roça de milho enorme, cheia de espigas grandes. Não venha com essa bobagem de que não é o tempo de Deus. Nós estamos perdendo o tempo de Deus, porque muitos dentre nós, fracos e doentes, dormindo, impedindo a obra de Deus. Não dá, irmãos. É por isso que eu preciso dividir com os irmãos a minha dor. E não é a dor de uma noite, é uma dor de anos. Já tem quase 10 anos que sofro com muita coisa do que ocorre aqui. Eu acho que está normal, o pastor precisa sentir as dores de parto, quando vê que as coisas não estão bem do ponto de vista espiritual. Esses ossos no vale era Israel, mortos sendo chamado à vida. Esse esqueleto nesta noite pode ser você, completamente sem vida. A grande notícia é que isso não é o problema. Irmãos, agora vamos virar o foco. Vamos mudar o foco. O vale de ossos sequíssimos, tudo o que acontece com Ezequiel. Então isso traz para mim uma lição. Qual é a lição? A lição é que pode estar todo mundo morto. Não tem problema não. Nenhum problema. Irmãos, por favor, não fique onde você está prostrado, não. Pela fé consiga olhar a possibilidade. Não importa se está tudo queimado, estragado, destruído, não. Por favor. Não é esta visão que Deus me deu. E a palavra profética não é ficar falando do quadro só, não. Ele é importante para que caiamos na nossa realidade. Entretanto, o que Deus quer é que nós viremos o foco. Vamos mudar o foco. Não importa se tem ossos secos no vale, o que importa é que ali está o homem, o profeta de Deus, para profetizar a vida de Deus sobre aquelas pessoas, irmãos. Eu entendi que eu preciso profetizar mais. O ato é tão extraordinário que os corpos naquele vale demoraram para estar sequíssimo, não foi? Um osso não fica assim, um sujeito cai morto, ele vai decompondo, vai perdendo pele, aí os corvos chegam, limpa tudo, os animais, não é assim? As formigas por último, não é? Para ficar sequíssimo demora, não é assim? Mas numa palavra, o que aconteceu? Houve vida. Houve vida. Irmãos, o mundo era o caos. E disse Deus, haja luz, e houve. Não foi? Não foi isto? Aquele coxo no templo chamado Formosa encontrou a Pedro e João indo orar no templo. E ele nunca havia andado, mas ele andou pela palavra daqueles homens. O coro em Atos 14, e a palavra de Deus disse que ele foi curado e ele andou. O cego Bartimeu não tinha visto ainda, mas ele encontrou Cristo Jesus e ele passou a ver. Isaías possuía os lábios impuros,
Porém, quando ele viu o Senhor, ele teve os seus lábios queimados, e ele se ofereceu a Deus. Isaías 6, enfermos, carentes, pecadores, pobres, cegos, nus, doentes, endemoniados, eles encontraram a Cristo, eles foram salvos, foram libertos, irmãos. Deus tem vida para você nessa noite. E não é por falta de profecia, não, porque a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo ministrada ao seu coração, e haverá vida a partir de hoje nesta igreja. Haverá maridos que amem suas esposas, que tenham autoridade nos seus lares, esposas submissas aos seus maridos, que amem, que tenham sabedoria, cheias de Deus, filhos obedientes aos pais, pais que não irritem os seus filhos. Ah, Deus! Irmãos que saiam dos seus lares e venham para a casa de Deus adorar, venham buscar, venham trazer os filhos, venham para a oração. Que deixa o shopping, a televisão, a exposição, o trabalho do diabo, do capeta, para vir para a igreja. Porque nessa noite, ainda que você esteja sequíssimo, você viverá. Eu profetizo sobre a vida de você, você viverá. Você viverá. Porque quando a palavra é ministrada, a vida. Você pode ter demorado muito para se sujar no pecado, mas o sangue de Jesus te limpa agora. O diabo pode ter demorado bastante tempo para te amarrar, mas pela palavra você está liberto agora. Seus joelhos podem ter muitos anos que não se dobram, mas agora eles vão se dobrar diante de Deus. Se você tem tempo que não ora, você vai passar a orar. Maridos, reúna sua família hoje no culto doméstico e diga para sua casa: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pegue a Bíblia, ore, dobre os joelhos, clame, converse com seus filhos. Começa algo hoje. Ninguém aguenta mais. O Espírito de Deus não aguenta mais essa insubmissão, essa irreverência à autoridade de Deus. Ninguém aguenta. Seus olhos estão secos e não choram, mas pela palavra você vai chorar diante de Deus. Pela palavra você vai dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, socorre-me. Irmãos, há pessoas na nossa igreja que Deus deu dons ministeriais no ventre, e tem 40, 50 anos e ainda não fez nada para Jesus. Que é isso, irmãos? Que dureza, são ossos sequíssimos. Mas nesta noite, pela palavra, a vida. Eu digo mais: o ferro pode demorar um tempo para oxidar, para enferrujar, mas quando ele é jogado no fogo, ele limpa instantaneamente. Diabo aqui não é problema, porque se a gente endemoniado aqui vai manifestar agora para que a gente expulse o demônio. Se é problema de falta de compromisso, agora vai passar a ter. Se é, irmãos, eu não posso estar preocupado com a felicidade dos irmãos, eu tenho que estar preocupado com a santidade de vocês. Pessoas às vezes passam um zap: pastor, não vou estar na igreja hoje não, que eu estou com as costas doendo. Mas trabalha, faz isso, anda para lá e para cá, mas na igreja não pode vir ser abençoado. Passam meses sem estar na igreja, com aquela conversinha fiada, aquela conversinha mole. É claro que tem irmãos que trabalham o dia todo, tem filhos pequenos, estão nos cultos pujantes. Não é para todo mundo, mas tem muitos de nós fracos e doentes, e muitos que dormem. A igreja de Laodiceia, morna e prestes a ser vomitada, Jesus faz um convite glorioso para ela. Por isso que eu repito: não importa se o vale está cheio de ossos secos, nesta noite a palavra é de vida. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, e se alguém abrir a porta, você, estou falando para você, que os irmãos imaginam o sangramento do meu coração, irmão. Vocês não sabem quanto que eu choro, sofro. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, Jesus diz assim: que eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele ceará comigo. Apocalipse 3, o verso 20. Por que não você? A escuridão de 10 horas não impede o raio do sol. Retido, cheio do Espírito Santo, faz em 5 minutos. Eu encerro essa palavra nessa noite, falando de Ageu. Ageu vivia um momento, irmãos, em que o templo precisava ser reconstruído. E o profeta então cobra daquela gente uma postura. E aí Deus manda o profeta dizer para os judeus a seguinte palavra de ternura, de bênção. É o mesmo que eu digo para vocês: eu amo vocês, irmãos. Eu sou pastor de vocês. Não tem um pastor que tem uma igreja mais linda, abençoada, legal, bacana do que eu, que sirva uma igreja de gente abençoada, educada. Mas Deus está Deus não quer isso, irmãos. Está pouco demais. Está pouco demais. Então Deus mandou o profeta dizer assim: pergunta para esse povo, olha só, e comigo, há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. É a realidade. Mas, vamos ler junto o restante. Mas desse dia vos abençoarei. 2,19 de Ageu. A videira não dá fruta, a figueira também não, a romeira não, a oliveira não. Mas desse dia eu vos abençoarei. Eu quero convidar você que quer a bênção de Deus. Não importa os ossos secos, não importa se essa palavra falou com você, mas não venha aqui na frente só para encher aqui não. Venha se você de fato está comprometido com Deus. Não é essa bobagem de se Deus me abençoar, eu nunca mais falto dos cultos de tal. E falta, vem 1 mês, 2, 3, some, desaparece. Isso é voto de tolo. Não venha. Mas se você quer ter uma vida com Deus de verdade, irmãos, quando você chegar no céu, Deus não vai te perguntar se você cursou isso, aquilo, se é formado, se você tem dinheiro, se você fala vários idiomas. Isso não importa. O que importa é se você viver uma vida que glorificou a Ele aqui na terra. Uma vida de santidade, de entrega, de abnegação, de cuidado, de falar do nome dEle para as outras pessoas. É isso que importa, mais nada. Ah, eu ganhei bilhões. Isso não importa, Deus não está nem aí para isso. Está nem aí. A minha igreja era uma igreja famosa, era uma igreja da capital. Não importa o que você fez de glorificação à pessoa de Deus. Então se essa palavra falou o seu coração, saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar agora.